Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós vamos falar sobre o LARP e o poder da ambientação e da imersão desse tipo de RPG. Dentro de uma forma geral, quando falamos sobre imersão, ambientação, RPG, teatro da mente, esses diversos mecanismos psicológicos, emocionais que geram gatilhos de assimilação, similaridade e aproximação em diversos níveis. O LARP leva a um nível um pouco maior do que o RPG de uma forma tradicional, porque você vivencia de uma forma um pouco mais direta. E quando você faz uma imersão mais profunda, uma ambientação mais profunda, a imersão fica cada vez mais forte e a experiência fica cada vez maior. Nesse último feriado de Corpus Christi, eu participei do Diversão Offline, um vídeo que eu já trouxe para vocês aí passado, e eu encontrei o Miguel, que faz parte do grupo de LARP chinês que tem na Liberdade. Conversamos um pouquinho, tive algumas informações que eu achei bem interessante, tanto que eu já trouxe alguns trechinhos dessa entrevista no episódio passado, mas hoje eu vou trazer a entrevista inteira com algumas respostas que eu achei que vale a pena. Se você é mestre, se você gosta de deixar os seus jogadores muito imersivos, entender como funciona o LARP, entender como funciona um pouco mais essa ambientação, vai trazer uma ideia muito mais profunda e aumentar um pouco mais o nível das suas ideias, imersões, ambientações e diversos elementos. Então, bora lá dar uma volta nesse universo do LARP, mais focado no universo do LARP chinês. Então a primeira pergunta que não quer calar seria: qual seria então a origem desse LARP? O LARP chinês, como é que ele surgiu, né? A China ficou fechada durante muitos anos, então o único RPG que chegou foi o D&D, né, o Dungeons and Dragons. Então surgiu uma outra forma de jogo ali, que é os LARPs chineses, né? O jogo ele é muito popular na China, então toda esquina vai ter um clube de LARP chinês, né? Então os chineses da Liberdade se interessaram muito por aí. A partir de 2022, o clube começou a traduzir jogos. Então a gente a princípio tinha um jogo só, depois outro. Hoje a gente já tem vários jogos. Não tantos ainda quanto a gente tem em chinês, mas já temos alguns jogos traduzidos. Mas uma coisa que eu queria muito saber era a diferença, porque quando falamos de um tipo de RPG que foi modificado de acordo com padrões socioculturais de um país, como por exemplo aconteceu na China, como que seria a transposição desse tipo de RPG para o brasileiro? No caso, como que funciona essa ideia e a aceitação do brasileiro dentro desses elementos? A gente tem os jogos traduzidos, né? A gente tem alguns jogos que a gente adaptou porque a gente notou uma diferença do público brasileiro para o público chinês, né? A primeira era a quantidade de jogadores. Para os chineses, você falar forma 9 pessoas não era nenhum problema. Para o brasileiro, às vezes é. Então a gente tem procurado adaptar alguns jogos para que eles tivessem 3, 4 jogadores. O tempo foi um outro problema. Para os chineses não é um problema um jogo de 6 horas, para o brasileiro já é. Então a gente adaptou alguns para terem menos, né? 2, 3 horas, que é o tempo de uma sessão de RPG. E a gente tem jogos autorais que a gente ainda não colocou eles no mercado, mas eles já estão escritos, a gente está fazendo revisão, estamos adaptando eles para que no futuro a gente consiga trazê-los também para o público. Mas agora, entendendo um pouco mais profundamente como seria, no caso, o funcionamento mais direto desse tipo de RPG. Como é que funciona o LARP chinês? Os primeiros LARPs eram o que a gente chama de LARP de mesa. Então, existia um roteiro, o jogador lia o roteiro, depois ele jogava a parte de investigação. Lia o próximo capítulo, vamos colocar assim, né? Depois jogava as partes de interação ou investigação até ter a cena final. E existiam algumas cenas com atores interpretando os NPCs que aconteciam durante esse jogo. Depois surgiram os LARPs que já não tinham mestre. Quem conduz a história é um NPC. Depois vieram os LARPs de imersão. Então o Sariel, por exemplo, é um desses LARPs, onde não tem nenhum tipo de leitura. O jogador vai chegar ali naquele ambiente, ele vai caminhar por aquele ambiente, vai ter que resolver as coisas da história. Então ele vai vivenciar aquela história. Quase como se fosse um filme, só que o jogador está interpretando os protagonistas daquela história. Nos LARPs de mesa, ele tem um roteiro. No LARP de imersão, ele não tem um roteiro. Ele tem uma instrução no começo para ele conhecer o personagem dele, saber do que se trata a história, e depois, quando ele entrar já com o personagem, ele não tem roteiro nenhum. Quem vai ajudar a conduzir isso são os NPCs. Então, diferente do RPG que tem um mestre, no LARP a gente chama de anfitrião, que é um NPC que acompanha o grupo para ajudar a conduzir essa história. Então, por exemplo, a gente tem um LARP chamado O Diário do Garoto Esquizofrênico. Quando os jogadores chegam,
eles são detetives. E o NPC, que vai conduzir, né, o anfitrião, ele é o contratante desse grupo. Já num outro jogo, o Assassino de Qin, um dos jogadores é o imperador da China, os outros são os ministros, entre eles existe um assassino, que ninguém sabe quem é, está infiltrado. O imperador vai interrogar esses jogadores. E para acompanhar, para conduzir essa história, existe o eunuco do imperador e uma criada, que estão ajudando a conduzir o jogo para que ele siga perfeitamente a história. E estamos no canal de World Building e ambientação é muito importante. E a gente já sabe também que o teatro da mente faz com que a gente presencie e passe por situações que muitas vezes o cérebro pode ter certos tipos de gatilhos devido a uma situação mais visual e imersiva muito forte. O que poderia acontecer, ou no caso, como funciona essa imersão mais profunda e se pode ter algum tipo de problema, ou como lidar com esse tipo de situação? Dentro do que for possível, a gente tenta sempre contornar sem sair do personagem. Então, por exemplo, a gente tem um jogo que é de terror e em uma das cenas ali, é uma cena que ela é emocionalmente muito forte, né? Porque tem todo um contexto. Uma das jogadoras se emocionou e ela começou a chorar. Então, sem sair do personagem, o ator foi lá e tentou conversar com ela um pouquinho, sem sair do personagem. Agora, evidentemente, se a gente vê que não tem como resolver o problema dentro do personagem, a gente sai do personagem e volta. A gente tem um jogo que tem uma cena de sequestro e os jogadores, eles vivenciam essa cena. E uma vez, eu que estava inclusive fazendo papel, e uma das jogadoras perguntou para mim, posso não participar dessa cena? E aí, obviamente, eu tive que sair do personagem para responder, pode, não tem problema nenhum, né? E aí volta pro personagem. Então, pode acontecer, mas são em casos muito específicos, a gente evita ao máximo. Os primeiros LARPs chineses que surgiram, eles não tinham o anfitrião, né, que é esse NPC que conduz a história. Tinha um mestre mesmo, como do RPG, então já era uma pessoa que estava em off. Mas a gente dá preferência para esses com os NPCs que são mais imersivos. Então fale um pouco mais sobre o clube de uma forma geral, para a galera que é de São Paulo, queira ir para a Liberdade para sentir um pouco mais como funciona. E caso um pessoal queira vir para São Paulo para ter essa experimentação, como que funciona? Nós somos o primeiro clube, o Clube Masquerade, o primeiro clube de LARP chinês do Brasil. Nosso clube fica lá no bairro da Liberdade. Então lá as salas são ambientadas para isso. Então a gente tem uma sala toda construída com uma temática japonesa, uma sala toda construída com uma temática chinesa, uma sala toda construída para jogos ocidentais, né, de temática europeia. E nós temos também uma sala especificamente para um jogo chamado Imperador de Qin, o Assassino de Qin, que é sobre o primeiro imperador da China. E estaremos em agosto lançando um jogo chamado Sariel, que é sobre uma igreja abandonada. Pode procurar a gente tanto pelo Instagram, né, quanto pelo nosso site. O nosso site vai ter o nosso WhatsApp, marca com um grupo fechado, vai escolher o jogo e aí é só ir lá no horário marcado, a gente vai receber vocês, será um prazer ter vocês jogando com a gente. Uma coisa interessante sobre o LARP, de uma forma geral, é que você percebe que o mais importante é a ambientação. A ambientação e a imersão é o grande elemento que faz o grande diferencial entre um RPG tradicional e mais um LARP, seja ele de imersão ou qual o elemento seja interessante. Então o que é legal, quando a gente pega sobre essa proposta, foi muito forte, principalmente no período dos anos 90, uma ambientação um pouco mais forte no quesito mais dark urbano. Muitas pessoas jogavam LARP de Vampiro à Máscara sem muito entender como funcionava isso, criando toda a ambientação no cenário, fazendo a sua casa virar um covil ou simplesmente um coven caso fosse uma coisa mais relacionada a bruxas e sobrenatural. E essa ambientação pode ser considerada um LARP? Até que pode. Então é interessante porque muitas vezes a gente cria uma ambientação no nosso universo, cria uma ambientação dentro do nosso RPG de uma tal forma que faz com que a pessoa sinta de uma ideia diferente, sinta de uma forma diferente. Claro que os LARPs, de uma forma muito mais tradicional e muito mais amplificada, faz com que você se vista, vá para acampamentos, tenha NPCs de uma forma geral. Porém, como o Miguel mostrou, existem diversos níveis de LARP. LARPs onde existe realmente um mestre, onde ele vai tendo as interações e você vestido, você dentro da ambientação, você dentro do cenário, ainda joga o dado, faz rolagens de forma geral, para que você consiga entender se você passou ou não passou no teste. Basicamente seria um RPG de mesa, porém com mais pessoas, e os NPCs não são tão controlados pelo mestre, mas sim tem um roteirinho onde eles precisariam seguir.
Mas se você for considerar um lápis em diversos outros níveis, você pode considerar, por exemplo, aquelas batalhas campais onde a pessoa veste uma armadura de PVC, armas de papelão, isopor e fazem as batalhas. Isso também pode ser considerado um lápis. Porém, um lápis vai mais focado a batalhas. Mas não impede disso acontecer, por exemplo, dentro de um jogo propriamente dito, onde vamos agora enfrentar tal pessoa. Ao invés de você jogar os dados, acontece uma bateção, aí arcos e flechas com pontas de borracha, escudos de borracha, espadas de borracha, lanças de borrachas, e vão lá batendo no bicho, vai fazendo aquele outro, vai ter a negociação, vai ter um pouco aqui, um pouco ali. Então você percebe que o lápis tem diversos níveis. Entender essa ambientação de diversas formas cria uma ideia muito mais interessante, cria uma proposta muito mais interessante. Tanto que se algumas pessoas consideram até o escape room um tipo de LARP. Porque você, por acaso, ou é um detetive que está tentando descobrir o mistério e com isso identificando, ou no caso, você foi preso e agora você precisa fugir. No meu vídeo que eu falei sobre escape room, você trabalha essa ideia de LARP porque faz com que você vivencie. Você está lá com os mistérios, com as dicas, com as pistas, com os problemas, e você tem um tempo para fazer isso. Claro que é gamificado, obviamente, mas não impede o fato de dizer que sim, é um tipo de LARP diferenciado. E até falando sobre a cultura chinesa de uma forma geral, existe o RPG que a gente chama de Jubentia. O Jubentia é o RPG scriptado, onde, como o Miguel falou, existe toda a ideia de um assassinato, um mistério, onde existe um script, onde os NPCs vão interagir de uma certa forma, existe sim um papel a ser seguido, e você vai desvendar um mistério, como no caso, ou o líder, o chefe, o rei, o imperador, que precisa descobrir, ou como detetive, que você vai ir interagindo com as situações. Então é bem legal porque diversos elementos mostram essas ambientações diferentes. Por isso que quando a gente fala sobre RPG, é um mundo muito mais intenso, muito mais extenso, que simplesmente jogar dados e ter aí as suas fichinhas. Existem diversos tipos de cenários, onde eu já trouxe vários e vou trazer mais outros tipos diferentes, para quando você for construir o seu cenário para o seu RPG, para a sua história, seja qual foi o motivo de você construir o seu universo fantástico, mas criar situações que permitam essa ambientação é o mais interessante. Por isso que, dentro do princípio de LARP, a gente tem o princípio dos 3 tipos de aprendizagem. Aprendizagem visual, aprendizagem auditiva e aprendizagem sinestésica. Da mesma forma que o cérebro absorve a informação vendo, ouvindo e tocando ou fazendo, criar uma ambientação onde você vê as pessoas, vê o cenário, escuta o som ambiente, as músicas, as coisas, e agora você está tocando no frasco, tocando na espada, tocando na relíquia. As formas de gatilhos de imersão ficam cada vez mais intensas, cada vez mais profundas dentro do seu ser. Por isso que é muito legal que quando você cria diversos elementos que vão criando pontos e trazendo ideias onde o seu cérebro vai emergindo de formas diferentes, isso que é o mais legal. Por isso que quando eu falo para vocês fazerem a descrição, fazer a descrição visual, auditiva ou diversos outros elementos que trazem essa ideia dos 5 sentidos, devido a uma impressão e uma expressão muito mais forte com esses diversos elementos de descrição agindo ao mesmo tempo, você vai criar diversas conexões e isso vai criar uma ambientação muito mais emocionante, muito mais profunda. Porque você, ao fechar os olhos e ver dentro desse cenário criado na sua cabeça, você vai ter dentro desse cenário estímulos visuais, onde você vai ver o cenário, e estímulos auditivos, onde você vai ouvir o cenário, e estímulos sinestésicos, seja ele olfativo, seja ele paladar, seja ele tato, porque vai gerando todo esse teatro da mente. Por isso, dê uma chance ao LARP. Se por acaso você não tem uma forma de vir para São Paulo para interagir nesse clube mais especificamente, tentar buscar ambientações diversas, onde você, mestre, tenta trazer para os seus jogadores uma ambientação diferente, às vezes colocar uma luz baixa enquanto está acontecendo a campanha, ou uma música que gere esse elemento, algo que é uma coisa muito mais comum.
caso tenha alguma taça, caso tenha algum objeto, tentar trazer de alguma forma, uma taça da sua mãe, uma decoração da sua avó, ou até mesmo ir atrás de um brechó, ou simplesmente trazer descrições muito mais profundas que gerem esses gatilhos. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre o LARP de uma forma geral. Claro, eu dei um en passant bem grande, não consegui trazer diversos outros elementos, porque a ideia aqui seria apresentar para você o que seria o LARP e esse mindset mais gostosinho dessas ambientações. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários que você gosta desse tipo de vídeo, que eu posso trazer mais ambientações e quem sabe não vou jogar lá no clube e consigo fazer umas filmagens, umas tiradas e umas entrevistas muito mais profundas e assim a gente entender mais profundamente o que seria esse tal de LARP chinês, esse RPG de ambientação tão forte. Queria agradecer ao Miguel, que conheci lá no DOF, foi um rapaz muito legal, muito inteligente, e você percebeu que existem diversos outros mistérios por detrás. Então por isso, se você realmente gosta disso e tem condições, vai atrás do clube lá na Liberdade, vai atrás, vou deixar aqui na descrição do episódio, o Instagram, o site, o WhatsApp, tudo que você precisa saber para conseguir jogar nessa oportunidade e vivenciar e ambientar muito mais gostoso, muito mais legal. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!